Bom dia a todas e todos. Eu queria, de antemão, agradecer imensamente a todas e todos que puderam vir. Eu imagino que o esforço hoje tenha sido maior e ainda assim, né, ver o auditório bastante cheio, né, não está lotado, mas bastante cheio, nos deixa muito felizes, a nós do Fórum. Quero dizer que é um prazer incrível compor o Fórum Permanente de Justiça e Política Criminal. Política e Justiça Criminal, acho que eu inverti. E queria dizer que, então, queria saudar, né, os meus companheiros de mesa, Diana, desembargador Paulo, professor Juarez, Letícia e Diana eu refiro de maneira mais informal, porque são meninas, né, companheiras assim mais informais no sentido da idade. E desembargador Paulo e professor Juarez são pessoas que nos ensinam tanto há mais tempo, né, só nesse sentido. E queria dizer, então, da importância da discussão do tema, né? E gostaria de frisar, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje com pessoas tão incríveis nessa mesa. E gostaria de frisar, antes de mais nada, que não é só o fato da decisão de ontem que nos faz estarmos reunidos nessa mesa hoje, né? É o fato também de que nós estamos vivendo no Brasil um momento que eu, por exemplo, nunca vi antes nesse país, né? Então, o que nos reúne nessa mesa não é em que pese nós estejamos sendo bastante rápidos em relação à decisão de ontem, né, do STF, não é o fato da decisão ter ocorrido ontem, única e exclusivamente. A meu ver, é o fato de que nós estamos vivendo no Brasil tempos sombrios e que fazem com que todas as formas de preconceito, nesses tempos em que estamos vivendo, tenham saído dos armários, né? A gente tem, nesse momento no país, a meu ver, uma autorização para que todas as formas de preconceito estejam nas ruas, de todas as maneiras, né? Seja na televisão, quando a gente vê uma manifestação de luta por direitos humanos, de proteção de algum grupo mais vulnerável sendo reivindicada, ser chamada de mimimi ou ser, né, de alguma maneira desqualificada. Isso é algo que não se via antes, porque de alguma maneira a Constituição Federal ainda estava sendo levada em consideração e isso não se tolerava, né, esse tipo de manifestação. Hoje em dia o que a gente tem a meu ver, de alguma maneira isso está sendo invertido quando a gente tem, enfim, o governo federal que tem, quando a gente tem esse momento que não é só do Brasil, né? É um momento que a gente tem uma onda em que há um desrespeito em inúmeros países, um desrespeito absoluto com aquilo que nos foi tão caro conquistar até aqui e que parece haver um retrocesso brutal, né? Então, tudo aquilo que eu vou dizer hoje aqui, eu gostaria que fosse contextualizado dessa minha pequena introdução, em relação a essa minha pequena introdução. Porque eu não tenho a menor dúvida, e tenho certeza que todos aqui nessa mesa, me permitem que eu diga também pelos meus colegas, todos aqui nessa mesa desejamos proteger de maneira indiscutível os direitos das populações LGBTI, sem a menor dúvida, sem a menor discussão, ainda mais nesse momento de tanta violência em relação a tantos, nesse país e não só aqui, tá bem? Dito isso, então, antes da minha análise jurídica,
eu gostaria de propor uma discussão, porque é uma questão que muito se discutiu, né, e isso não foi a partir de ontem, porque foi anterior, né, já no voto do ministro Celso de Mello, uma discussão de se seria possível ou não ampliar o conceito de racismo, né, porque se vocês, de alguma forma, se aproximaram do voto do ministro, que foi em fevereiro, a discussão que estava pairando era o fato de que a lei, a qual tinha sido mencionada na ADO 26, é a Lei 7.716, de 89, e que refere os crimes ocorridos em relação por força dos preconceitos de raça e de cor, e que, portanto, se seria possível ou não que esses crimes ocorridos em relação à população LGBTI fossem trabalhados como racismo e, portanto, fossem analogamente punidos como se racismo fossem, né? Em relação a isso, a primeira coisa que me ocorre para que a gente possa trabalhar esse conceito, e é um pouco isso, antes da interpretação jurídica ou antes da discussão jurídica que eu gostaria de trabalhar, porque me parece que esse fenômeno, né, que a gente está discutindo aqui na mesa de hoje, é um fenômeno que pode ser trabalhado para muito além da questão jurídica, né? Eu gostaria de chamar um autor do qual eu gosto muito para discutir conosco, a partir de uma noção que se chama racismo de Estado, que é o Michel Foucault. Eu não sei se vocês, de alguma maneira, já se aproximaram dessa noção, dessa categoria que eu acho bastante interessante, mas o que me parece que acontece em relação a determinados grupos e aos grupos LGBT, e me parece que acontece, é que há uma determinada espécie de controle que não é um controle nem no âmbito restrito daquilo que o Foucault vai falar, principalmente lá na obra de Vigiar e Punir, que seria no âmbito das disciplinas ou da disciplinarização, né? Portanto, naquela ideia de disciplinar os corpos, adestrar as mentes, né? Naquela ideia de alguma forma um controle difuso e capilarizado, onde a gente consegue fazer com que os indivíduos sejam cada vez mais massificados e padronizados, mas cada um sendo, de alguma forma, cada um sendo individualmente padronizado, né, nessa lógica difusa da disciplinarização, mas também não teríamos restritamente, em relação a essa população, tampouco uma lógica biopolítica, né, que passa ou que tem uma ligação com a lógica do biopoder. Biopolítica diria respeito ao fato de que a gente teria um controle da população muito mais amplo, muito mais abrangente e não individualizado, não capilarizado, mas a partir de uma gestão mesma interessada em direcionar as pessoas muito mais coletivamente para determinados interesses, né? Falando, espero que Foucault possa me perdoar, mas falando de uma forma muito sucinta em relação a categorias que lhes são tão caras, né? Bom, então, se vocês me permitem, eu vou ler um texto que eu preparei para a nossa conversa de hoje. Ainda que haja hoje resquícios da técnica disciplinar, parece haver muito mais uma gestão da sexualidade, o que se liga fortemente à noção de biopoder e de biopolítica, e não tanto à de disciplinarização. Em que pese haja essas duas ideias, me parece que há muito mais essa questão da biopolítica. Neste caso, não se trataria mais tanto de Foucault de Vigiar e Punir, mas sim do Foucault de Em Defesa da Sociedade, né? Que é onde ele trabalha essa ideia muito mais, tanto da biopolítica e do biopoder, quanto do racismo de Estado, que é onde eu gostaria de chegar. Nessa última, como em várias outras obras, o autor explica que o biopoder se subdivide em duas facetas. O poder sobre a vida, as políticas da sexualidade, por exemplo, que são as que nos interessam na discussão de hoje, e o poder sobre a morte, o racismo.
Foucault refere que uma primeira forma biologicista surgiu no século XIX por força da teoria da degeneração, isto é, surgiu não como uma ideologia política, mas sim como uma ideologia científica, que circulava com Morel e com outros expoentes da teoria da degeneração. O racismo biológico e de Estado, a partir da Revolução Francesa, deixa de ser tomado como um instrumento de uma classe sobre a outra e passa a ser entendido como uma estratégia global de Estado. Trata-se, portanto, de uma forma de o Estado introduzir um corte entre o que deve viver e o que deve morrer. Uma maneira de defasar dentre a população determinados grupos em relação a outros. Eis a primeira função do racismo: fragmentar, fazer cesuras no interior desse contínuo biológico a que se dirige o biopoder. Vejam, aqui ele começa a trazer a noção de que está para muito além da raça estritamente, o que se liga claramente à ideia trazida pelo ministro no voto dele, em que pese em nenhum momento Celso de Mello tenha citado, obviamente, Foucault, ou tenha, né, se ligado a essa ideia clara, mas quando ele amplia o conceito de uma lei que está falando especificamente dos crimes praticados por preconceitos de raça e de cor, ele está, em vários momentos, ele cita autores que estão falando de um racismo social e etc., se liga muito a essa ideia que eu estou tentando desenvolver aqui, obviamente me ligando a Foucault, né? Me ligando não, utilizando dessa categoria Foucaultiana. Então, ele vai dizer, né? A primeira função do racismo moderno é introduzir uma ruptura no domínio da vida, do qual o poder se fez cargo. Ruptura entre o que deve viver e o que deve morrer. A segunda função é fazer funcionar a antiga relação de guerra. Se queres viver, é necessário que possas matar. De uma maneira nova. Entre a minha vida e a morte do outro, existe agora uma relação biológica. A morte do outro não é simplesmente condição da minha vida, mas da vida em geral. A morte do outro a fará mais saudável e mais pura. Quanto mais os indivíduos entendidos como anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie. Mas eu, enquanto espécie, serei mais forte, mais vigoroso, mais poderei proliferar. Me parece que aqui se alocam os crimes de ódio, em que alguns são escolhidos em detrimento de outros, a fim de promover aparentes garantias aos inseridos na sociedade normalizada. Logo, quando eu extermino, quando eu dirijo o meu ódio às populações LGBTI, de alguma maneira, eu que pratico esse delito de ódio, né, hate crimes, como vai dizer a criminologia fundamentalmente, de alguma forma eu me fortaleço. Quando eu mato, e não são poucos os números, né, agora em seguida eu os apresento, quando eu mato alguma pessoa trans, por exemplo, um travesti, seja o que for, né, qualquer dessas pessoas, de alguma forma eu me sinto mais puro, eu me sinto menos degenerado. É essa a ideia que o autor está trabalhando, né? Não falando da população LGBTI, obviamente, isso é o que eu estou querendo trazer para a gente discutir. Isso, obviamente, é numa sociedade normalizada, né? Aqui estariam os crimes de ódio, quando a gente escolhe uns em detrimento de outros, a fim de promover aparentes garantias aos inseridos numa sociedade normalizada. Nessa sociedade em que não há espaço para aqueles que não se encaixam nas normas, né? E norma é um termo, obviamente, que se a gente etimologicamente pensa nele, vem de normal, né? Vem de normalização, vem daquilo que não foge ao considerado desvio. Uma das linhas de corte de atuação do racismo seria, portanto, o campo da diversidade sexual, e mais especificamente da LGBTI-fobia. São pessoas entendidas como restos desgovernados de algo que precisa ser contido, de um sexo biológico que não corresponde ao gênero autodeclarado do sujeito, o que é considerado inaceitável em uma sociedade como esta que eu trago aqui. O racismo é a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização. Mas entenda-se que, por tirar a vida, não sejamos ingênuos. O autor não está querendo referir especificamente
somente uma possibilidade de homicídio direto, né? Ele não está dizendo, bom, então isso somente quando, por exemplo, uma travesti ou um transexual ou qualquer pessoa LGBTI é morta, né? Mas ele frisa que por tirar a vida a gente pode falar também dos homicídios indiretos, né? Ou seja, a exposição à morte, a multiplicação do risco para alguns a essa exposição de morte ou puramente a morte política, a expulsão, a rejeição, seja o que for. Tudo isso que há muito as populações LGBTI têm sofrido nesse país e agora esses números tendem a aumentar, como eu frisava na minha introdução. Explica Foucault que a morte dos outros é o fortalecimento biológico da própria pessoa na medida em que ela é membro de uma raça ou de uma população, na medida em que se é elemento numa pluralidade unitária e viva. Aí estamos, no fundo, muito longe de um racismo que seria simples e, tradicionalmente, desprezo ou ódio das raças umas pelas outras. O racismo está vinculado diretamente ao moderno exercício do direito de matar, algo que acontece atualmente no Brasil em relação às populações LGBTI. Não por outro motivo, o Brasil é o país que mais mata essas pessoas no mundo, né? E esses dados que eu trago aqui são dados que eu trouxe da ADO 26, justamente porque são dados extremamente recentes, né? Vejam só, desculpa se vocês estão bem atualizados em relação aos dados, né? Mas talvez alguém não esteja. E eles são muito impressionantes, por isso eu os trago, né? A gente tem um aumento de 30% em 2017 em relação ao ano anterior dos homicídios contra o grupo LGBTI, atingindo o número de 445 mortes no período. 56% dos assassinatos, isso me impressionou muito, ocorrem em via pública. Sabe o que isso quer dizer? Não sei se vocês concordariam comigo, mas quer dizer que há um absoluto descaso em relação a essas pessoas, no sentido de que eu posso praticar esse delito em via pública porque há um desprezo em relação a essas vidas absoluto. Fiquei pensando, por exemplo, né, porque é algo que a gente que estuda gênero pensa muito e compara muito em relação à violência contra a mulher, por exemplo, né? Em relação à violência contra a mulher, a gente tem uma violência privada, né? Essas violências, em geral, elas acontecem no âmbito privado. Em geral, o agressor é uma pessoa conhecida, ou mesmo a violência sexual contra meninas, por exemplo, é uma pessoa conhecida, mas essas violências acontecem no âmbito privado, dentro de 4 paredes. Em relação à população LGBT, isso me arrepia. Em 56% dos assassinatos, dos homicídios, terminam em morte, é letal. 56% acontecem em via pública. Como isso é possível? Só é possível quando há um absoluto desprezo daquela vida. Isso é muito absurdo, isso é muito assustador. Das 445 vítimas referidas, 194, 43,6% eram gays, 191, 42,9% eram trans, 43, 9,7% eram lésbicas, 5, 1,1% bissexuais e 12, 2,7% eram heterossexuais. Estes incluídos porque foram mortos em circunstâncias que revelam condutas homofóbicas dos agressores, ou em defesa de gays, amigos, parentes. O número de transgêneros mortos entre 2016 e 2017 demonstra que o Brasil é o primeiro, isso eu tenho certeza que vocês sabem, colocado no ranking mundial, tal como referido pelo Relatório Mundial da Transgender Europe, organização que registra dados relacionados ao tema. Primeiro lugar no ranking mundial. Gabaritamos, né? E agora, com tudo isso 2016, 2017, 2019, a gente inaugura, como há tanto tempo não tínhamos, né? Talvez nunca antes na história desse país, tivéssemos tido um governo, né, tão à direita como temos nesse momento, e a gente pode projetar o que vai acontecer em relação a esses números. Jovens que são rejeitados por sua família têm alto índice de tentativa de suicídio, 8,4% vezes mais. Foram registrados até outubro no ano de 2018 347 homicídios de pessoas LGBT no país. Ou seja, isso é assombroso, absolutamente assombroso, por isso eu não podia deixar de referir. Sobre o biopoder, então, eu não sei qual é o meu tempo, desculpa.
Começa agora. Eu não sei quanto era o meu tempo. Eu devia ter feito essa pergunta no início, me desculpem. Pode ter mais 15 minutos. O Juarez o professor Juarez é suspeito. Mas, enfim, eu vou seguir só mais um pouquinho, tá? Enfim. Sobre o biopoder, então, é relevante ainda explicar, seguindo nessa ótica que eu gostaria de trabalhar com Foucault, que a partir dos séculos 17 e 18, o poder se organizou em torno da vida de duas formas, disciplinas ou uma anátomo-política do corpo humano, que foi trabalhado por Foucault no Vigiar e Punir, e uma biopolítica da população do corpo-espécie, em que o objeto será o corpo vivente, suporte dos processos biológicos, nascimento, mortalidade, saúde, duração da vida. Se trata, portanto, de abandonar a ideia de investimento no poder soberano na morte para passar a administração dos corpos e a gestão calculista da vida. É um pouco do que eu já tinha falado, né? A distribuir as pessoas num domínio de valor e utilidade, ou seja, uma forma de governar conforme a tecnologia biopolítica. É só para, novamente, lembrar o quanto isso interessa essa gestão, além dessa questão toda ligada a um discurso de ódio, por tudo isso que eu estava tentando demonstrar, o quanto, de alguma maneira, essa gestão dessa população também interessa para além desse olhar preconceituoso, para além desse olhar profundamente preconceituoso no sentido de que essas pessoas representariam o desvio, representariam aquilo que em nós toca, né, nas pessoas preconceituosas, numa sociedade normalizada, toca como aquilo que é o anormal, né, extremamente preconceituoso. Então, era preciso criar políticas públicas para intervir de maneira global, ou seja, que essas intervenções estatais passassem a direcionar de forma sutil e velada a população aos fins desejados. Em realidade, as disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida, e juntas caracterizam-no, tendo como principal função não mais matar como no antigo regime, mas investir sobre a vida em todos os seus âmbitos. Disciplina e biopolítica, como eu referia no início, não são excludentes, portanto. Para ilustrar a questão em relação a isso, Foucault cita o exemplo do sexo, né? Cita como exemplo isso, que é justamente o que traz a discussão que eu estou tentando trazer aqui. Afirmando que, por um lado, faz parte das disciplinas do corpo, adestramento, intensificação e distribuição das forças, ajustamento e economia das energias, e, por outro, se vincula ao tema da regulação das populações. Nas palavras dele, né, o sexo insere-se simultaneamente nos dois registros, dá lugar à vigilância infinitesimais, a controles constantes, a ordenações espaciais de extrema meticulosidade, a exames médicos ou psicológicos infinitos. Há todo um micropoder sobre os corpos, mas também dá margem a medidas maciças, a estimativas estatísticas, a intervenções que visam todo o corpo social ou grupos tomados globalmente. Ou seja, a gente consegue ver em relação, aqui a gente consegue realmente notar o quanto em relação aos grupos LGBTI a gente tem um problema gigantesco, porque a gente tem essa dupla intervenção, tanto numa lógica disciplinar quanto numa lógica biopolítica, né? Tanto num olhar micro, né, numa lógica microfísica, nesse olhar individual, quanto também nessa lógica macro biopolítica de gestão da população, da coletividade como um todo. Os grupos LGBTIs, portanto, encarnam para as sociedades contemporâneas tudo o que de nefasto tem vindo à tona em tempos tão sombrios. Por isso, é um crime considerado como crime de ódio. Não há outra justificativa para o seu cometimento a não ser o preconceito que move o agente que o pratica. Não obstante entender a criminalização como medida acertada por si só, como fez a maioria dos ministros da STF na decisão de ontem, parece, é isso que eu gostaria de explicar. Vou me afastar um pouco do meu texto. Então, assim, num primeiro olhar, né, na construção que eu estou fazendo, a gente poderia pensar que a criminalização seria uma medida acertada por si só. Na medida em que a gente deseja, e fica claro, eu acho até aqui pela minha fala, que o desejo é indubitavelmente de proteger a população LGBTI, certo?
No entanto, a pergunta que cabe fazer nesse momento é se a proteção adequada é através do direito penal. Né? Porque a gente tem que se perguntar se o direito penal tem dado conta de qualquer tipo de proteção. Se o direito penal tem sido o instrumento adequado para qualquer forma de proteção. Né? A gente não pode, de qualquer forma, fechar os olhos para qual é o modelo. Em primeiro lugar, né, qual é o país no qual a gente está inserido, qual é o modelo de proteção penal, né, se é que a gente pode falar em proteção, qual é o modelo de sistema penal que a gente tem no Brasil, o que é que a gente tem feito com as pessoas que são punidas no nosso país, quais são as estatísticas que têm sido apresentadas e assim por diante. Então, é um pouco essa discussão agora, muito mais jurídica, que eu gostaria de fazer, comentando um pouco, fundamentalmente, 2 votos, que foram os que mais me chamaram a atenção, do ministro Lewandowski e do ministro Celso de Mello, que eu já vinha comentando. Me parece, então, e aí sim, eu gostaria, é por aí que vai o meu olhar, como eu já tinha dito, né, me parece que o ministro Celso de Mello, ainda que não tenha citado, essa ampliação do conceito de racismo que ele faz é um conceito que se aproxima em muito desse conceito de racismo de Estado de Foucault, né, por tudo isso que eu trouxe. Logo, ok, isso é um conceito muito mais filosófico, enfim. Agora, a gente tem regras no direito que devem ser respeitadas e, para muito além disso, a grande questão a criminalização é o meio adequado para a gente proteger um determinado grupo vulnerável, né? Então, quando a gente faz a criminalização da LGBTI-fobia, parece que a gente está desconsiderando princípios que são caros não só à dogmática penal, como também a gente parece desconsiderar fortemente conclusões caras à criminologia, fundamentalmente à criminologia crítica, né? E quando a gente faz uma dogmática penal que fecha os olhos à criminologia, às considerações da criminologia, a gente está, de alguma maneira, sendo um dogmata que não está operando numa realidade, fundamentalmente numa realidade de um sistema penal letal, como referiu Zaffaroni mais de uma vez já, né? Eu penso que dos julgados, né, que foram trazidos pelos ministros, aquele que ao qual eu mais me filio é o do ministro Lewandowski, na medida em que ele entende que há uma violação ao princípio da reserva legal quando há uma ampliação do conceito de racismo, né? Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, quando se amplia o conceito de racismo, e o conceito de racismo que foi trazido pela DO 26 é o conceito de racismo da Lei 7.716, e a lei é muito clara ao referir que estão sendo disciplinados ali os crimes praticados por razões, de cor e de raça, é disso que se trata. Ponto. Né? Se a gente amplia esse conceito, na verdade o que está acontecendo é que se está realizando o ministro Lewandowski não fala exatamente assim, né? Mas, a meu ver, se está realizando uma analogia em Malam Partem, ou seja, se está realizando uma criminalização por força de ampliar, fazer uma interpretação extensiva de um conceito que está absolutamente fechado na lei. Então, sinto muito, quando a lei refere desta forma, está dizendo que está contemplando única e exclusivamente os crimes praticados por racismo de cor e de raça, ponto, né? O que não contemplaria essas questões de violação e crimes praticados contra os grupos LGBTI. O que o ministro Lewandowski vai dizer é que há, nesse caso, então, né, quando a gente faz essa interpretação para ampliar o conceito de racismo, ele vai dizer que há, obviamente, princípio da reserva legal, violação ao princípio da reserva legal, né, por força de que
há essa interpretação extensiva por força de que também, de alguma maneira, o poder legislativo estaria legislando, o poder judiciário estaria legislando. E o princípio da reserva legal diz que só quem pode dispor em matéria penal, obviamente, é o poder legislativo. Além disso, a gente pode notar também que, neste caso, haveria a violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o poder judiciário estaria, de alguma forma, também invadindo esfera do poder legislativo quando está legislando e, portanto, não é sua função. A meu ver, então, se for para criminalizar, ficando ainda na seara daquilo que está sendo ferido em relação à dogmática penal, se fosse para criminalizar, a gente deveria utilizar o que o poder simbólico do direito penal pode nos oferecer, única e exclusivamente isso. Porque tem uma questão aí que é o fato de o que o direito penal pode oferecer, e é única e exclusivamente o seu poder simbólico que ele pode oferecer. Em relação a isso, me parece que eu tenho um exemplo para citar, que é o da Lei Maria da Penha. Quando a Lei Maria da Penha foi promulgada em 2006, em seguida saiu uma pesquisa chamada Pesquisa Ibope, foi uma pesquisa feita pelo Ibope Temes, que é uma ONG feminista do Rio Grande do Sul, que desejava verificar o quanto a Lei Maria da Penha havia informado as pessoas em relação aos crimes de violência doméstica. E essa pesquisa conseguiu verificar que, em 2008, quando da sua realização, do total de entrevistados, homens e mulheres, 68% deles declararam conhecer a Lei Maria da Penha, ainda que de ouvir falar, e tinham já, em 2008, opiniões formadas sobre o conteúdo e o impacto da lei. A lei era mais conhecida em determinadas regiões, etc., mas, 2 anos depois, 68% da população que antes não conheciam, não sabiam dos efeitos da violência doméstica ou sabiam que a violência doméstica era resolvida, por exemplo, com uma cesta básica, esse era o grande bordão que se veiculava em relação, aos crimes de violência doméstica, já sabiam agora que seria punida de uma outra forma, etc. Esse, para mim, parece um símbolo importante da força que tem a comunicação que o direito penal exerce, ou seja, do poder simbólico que ele pode exercer, que é, a meu ver, o único que ele tem, o único poder que ele tem e que ele pode nos oferecer. Então, neste sentido, é aquilo que eu acredito, que eu ainda consigo acreditar no direito penal, é isso e ponto. Quanto à criminologia, a desconsideração dos preceitos da criminologia crítica, que nós faríamos na criminalização que foi decidida ontem pelo Supremo, me parece que nós negamos, quando criminalizamos, portanto, as funções latentes do sistema penal, conclusões tão caras à criminologia crítica. Como assim? Mais uma vez, a gente sabe quem são as pessoas que serão punidas por força desses delitos, A criminologia crítica já demonstrou muitíssimo que a gente tem uma clientela muito específica, e nos países da América Latina mais ainda, a gente tem uma clientela muito específica do direito penal, ou seja, são sempre as pessoas mais pobres, são sempre, no Brasil, então, especificamente, as pessoas não brancas, pobres e jovens que são punidas, e esses serão os que continuarão sendo punidos, Não vai haver uma diferenciação em relação à clientela do direito penal. Não são necessariamente esses que praticam os delitos, pelo contrário, contra a população LGBTI, mas esses continuarão sendo punidos, E os estudos demonstram ainda que os delitos da criminologia, demonstram que os delitos não ocorrem devido à realização de um cálculo racional feito pelo sujeito. Não é porque existe uma pena, ou porque deixa de existir, ou porque existe uma pena mais grave, ou porque deixa de existir, que o sujeito decide se vai ou não cometer determinado delito. Os países que têm penas de morte, por exemplo, demonstram que as pessoas não praticam mais ou menos crimes devido à pena de morte. Ou seja, a gente tem que desistir dessa crença na prevenção geral negativa, Isso não funciona, esse não é um recurso que a gente possa continuar lançando mão, em que pese a gente faça isso sempre no Brasil, Ou seja, a gente
deve acreditar muito mais na potencialidade comunicativa do direito penal do que na potencialidade punitiva, porque o direito penal promove sempre e mais a violência, muito mais do que qualquer prevenção efetivamente, né? Concluindo, então, mais um minuto, a gente realmente deve pensar, a meu entender, se for para ver qualquer forma de intervenção, qualquer forma de punição no âmbito penal, eu sugiro, a meu ver, a melhor forma que haveria para haver essa comunicação e, ao mesmo tempo, não haver um aumento de penas, a forma ideal que nós encontramos até hoje é o exemplo do feminicídio. Como assim? Nós incluímos no tipo penal do homicídio qualificado, mas passamos a nominar de uma outra maneira. Nós não nominamos mais de homicídio qualificado, a pessoa é punida chamando de feminicídio, isso passa a ser tratado como um problema estrutural e não como uma violência estrutural e não mais como uma violência privada, deixa de ser um problema privado do casal, como se qualquer outro homicídio qualificado fosse, mas agora é um feminicídio, engorda as estatísticas, né? Se nós tivéssemos boas pesquisas no Brasil, engordaria as estatísticas. Esse é um sintoma social, isso seria, né? A gente demonstraria, mais uma vez, o quanto a mulher é objetificada e essas violências misóginas, etc. Mas a gente não aumentou qualquer tipo de pena, a gente não está recrudescendo e asseverando o sistema penal e o direito penal como um todo. Então, esse me parece um horizonte que seria o ideal, muito diferente daquele que apresentou o Supremo no julgamento de ontem. Acho que eram essas contribuições. Me desculpem se eu passei o tempo. Muito obrigada.